Estamos ao vivo. Olá, olá, olá! Jorge Roma falando. Sejam bem-vindos. Muito feliz de estar aqui. Ou mais um podcast. Cada podcast que eu faço é uma alegria tremenda, porque não é só um podcast qualquer, um assunto aleatório, não. É um podcast onde, além de você receber inúmeras técnicas, não técnicas, porque na internet tem milhares de técnicas, não, técnicas específicas e também empíricas, de um aluno aqui, do meu lado, ele vai se apresentar, mas você está no melhor lugar onde você poderia estar. Se você quer aprender a falar em público, a curar a gagueira, a melhorar a oratória, por que eu falei os três? Porque o nosso amigo aqui fez os três, ele fez uma fase. Fico muito feliz, porque em todas as aulas, vai saber em primeira mão agora, eu não falo o que aconteceu, mas eu cito ele quando o aluno está ali rateando, quer treinar, porque ele e alguns têm as características precisas para evoluir, entrar como se fosse um túnel. Você entra de um lado e sai do outro, e ele reconhece isso mesmo, né, que mudou a vida dele. A gente vai falar um pouco aqui da vida dele, mudou de emprego, mudou. Cara, foi incrível essa jornada que fizemos, foram um pouquinho mais de 4 meses, o certo foi 4 meses, né, mas é sempre, né, a dia aqui, a dia ali, um pouquinho mais, mas coisas enormes. Eu trago sempre o aluno, convido, todo aluno que eu convido, eu chamo de alunos avançados, porque são alunos que entenderam que a fala é uma evolução diária. Uma fala você sempre, não pode parar. O Gabriel também, meu amigo Gabriel, ele vai se apresentar, mas fique até o final, que no final vai ter coisas especiais, técnicas, vamos falar de tudo aqui, sem papas na língua. Você vai aprender técnicas que o Gabriel, principalmente o que o Gabriel fez empiricamente, porque as técnicas são as mesmas, é o mesmo método. Mas aplicar no dia a dia é você contra você. Eu não estava do lado do Gabriel aqui, eu não tinha lá um mini Jorginho aqui no ombro dele, para falar, faz isso, faz isso. Não, é ele contra ele. Ele se enfrentando, ele indo, e vamos aqui destrinchar tudo o que ele fez para hoje falar o que quiser. Gabriel, passar a palavra para você. Se apresenta, de onde você é, o que você faz, fala tudo aí, é a sua vez de falar. E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Gabriel, mas todo mundo me chama de Gabs, então fiquem à vontade aí para me chamarem como quiserem, é bem de boa mesmo. Hoje eu moro em Goiânia, Goiás, aqui no Centro-Oeste, e eu sou jornalista, especialista em gestão, empreendedorismo e marketing, e hoje eu trabalho com marketing digital, trabalho com inbound marketing aí, que é uma área que a gente procura atrair os clientes com conteúdo e nutrir eles, né? Criar um relacionamento com eles a longo prazo para que eles possam vender ali e continuar com a gente. Perfeito, muito bom. Gabriel, um dos melhores profissionais, você de repente nem conhece essa profissão, uma profissão muito boa. Claro que tem que entender né? O Gabriel sabe, né? Não é só jornalismo, ele tem que entender de várias coisas. E você que tem medo de fazer faculdade, Gabriel agora aqui, Gabs, Gabriel, como eu chamo ele, o Gabs, ele aqui, cara, incrível a história dele. Então, tem uma história incrível, eu não vou entrar profundamente, mas é um cara sensacional. E queremos passar aqui algo para vocês que é de comum. Claro que você tem a sua particularidade, todo gado tem a sua particularidade. Mas a gagueira em si, ela é uma só. Ela incomoda, o que incomoda o Gabriel, independente que seja a tua, tá vendo aqui, severa, moderada ou leve, cara, a frustração é a mesma. É triste, infelizmente. Eu também larguei 2 faculdades, hoje eu fiz minha faculdade, não trabalho mais com a minha faculdade. Né? Assim, entre aspas, o Gabriel, ele é jornalismo, usa, né, o jornalismo porque ele escreve muito, tem que escrever bastante, né, criar bastante, e tá aí. E é uma profissão, ele tem, já quero fazer um jabá aqui, logo no começo, ele tem aqui um e-book para você, se você quiser conhecer,
Você pode ir lá no WhatsApp, eu dou para ele, até fiquei meio emocionado, mas envio para você o contato dele, ou então o Instagram dele. E ele hoje trabalha mostrando, tá? Uma profissão muito boa. Eu conhecia, não ouvi falar, né, claro, mas conheci profundamente, e até dicas que ele me deu, eu tô colocando também no meu. Claro que não na perfeição que ele faz, porque, né, eu sou aquele mecânico, né, que mexe ali, mexe aqui, mas a gente vai agregando. Mas, Gabriel, a primeira coisa, o povo saber, né, como que você me conheceu, né? Ah, boa. É até bom, assim, falar sobre faculdade, porque Claro. eu fiz faculdade de jornalismo, e é uma faculdade que, além de ler e escrever muito, você fala muito também, né? Então, eu tive aula de telejornalismo e radiojornalismo, ainda sendo gago, e era uma frustração muito grande. Quando eu tinha que entrevistar pessoas, né? Ir lá na rua, falar com pessoas que não queriam ser entrevistadas, também era uma luta. Sabe, ter essa fluência mesmo, se eu tivesse ela na faculdade, teria me ajudado muito. Então, eu fiz a faculdade do início ao fim, mas com essa frustração, né, de não conseguir falar como as outras pessoas falavam. Nossa, os meus vídeos na aula de telejornalismo eram tristes. Eu queria ter um hoje, mas como era muito ruim, eu excluí tudo, tirei do notebook, para não ter provas contra mim no futuro. Mas eu te conheci justamente por isso. Eu formei, e logo que eu formei, eu comecei a trabalhar com marketing, né? E aí, sempre com essa barreira da fala, de me mostrar, de me colocar mesmo enquanto pessoa, enquanto profissional, conversar ali com gerente, coordenador, diretor, para mim era sempre muito difícil. E eu estava numa fase da minha carreira em que eu precisava me expor mais, sabe? Em que eu precisava apresentar os meus resultados, as minhas estratégias, mas sempre que eu fazia isso era muito difícil. Eu travava e, assim, nunca era na conta da gagueira, sabe? Para as outras pessoas, né? Para quem não vive o que a gente vive, parece que você se preparou mal, parece que você não sabe do que você está falando, né? Eu acho que todo mundo já sentiu, acho que todo gago já sentiu esse medo, né? Das pessoas não... e esse menino não sabe de nada, ele não deve ter feito nada. Então, por conta disso, por conta dessa frustração e dessa necessidade também de me expor mais para crescer na minha carreira, eu lembro que eu procurei um vídeo no YouTube, algo como, sei lá, técnicas para parar de gaguejar, e aí eu vi o vídeo do Jorge. E aí eu curti muito, porque eu já tinha feito várias sessões com fonos antes, né? Só que não deu certo. Tipo assim, eu nunca tinha achado alguém que falasse de uma forma tão específica para mim como eu vi no vídeo do Jorge, que ele pegou em pontos bem, assim, específicos, do tipo, eu sei que você fica pensando no que você vai falar, eu sei que você fica treinando na sua mente, eu sei que você se cobra para ser perfeito. E aí, isso me pegou bastante. Daí, do YouTube, eu fui pro Instagram, vi alguns vídeos de lá. Eu até vi um vídeo dele que ele tá numa igreja falando para muitas pessoas, e eu acho que brincam com o cabelo dele. E aí ele fica de boa, ele flui nessa conversa aí. E aí eu pensei, cara, eu quero, porque eu não tenho jogo de cintura nenhum, eu não sei improvisar, eu não sei falar para muita gente. E aí foi quando eu conversei com o Jorge pelo WhatsApp, e aí ele me trouxe mais pontos que falaram muito sobre o que eu estava sentindo, né? Assim, as minhas dores, os meus desafios e a minha vivência. E foi algo que, querendo ou não, nenhum fonoaudiólogo, né, trouxe para mim. Era muito mais uma coisa de tipo, vamos treinar aqui a sua dicção, mas eu não queria dicção, eu queria parar de gaguejar. Lógico, né, que
ter uma boa dicção é boa, mas eu já vi muita gente que tem uma dicção péssima falar tão bem. Então, pô, esse agora não vai ser meu foco. E foi aí que eu conheci o Jorge. Pô, perfeito. E, pessoal, vocês veem, ó, muita gente fala assim, é surreal. Muita gente vai deixar no comentário, alguns deixam, outros não. No Instagram mais. Que vai falar, Gabriel nunca foi gago, não, que é isso, tal. Mas cara, e eu falo, vou estar felizmente hoje, né? Eu consigo, por exemplo, uma das dificuldades que eu tenho é contratar alguém para venda, alguém para vender, porque assim, além de eu fazer na mentoria, eu tenho que vender antes para alguém, a pessoa tem que acreditar em mim. Eu tenho essa dificuldade, porque eu não quero, eu quero passar eu falo com vocês, né, a pessoa ouve o que eu falo, porque eu vivi isso. E eu falo, e o engraçado é que eu passei por todas as fases. Por exemplo, tem gente que tem uma gagueira severa, uma gagueira moderada e leve. Eu tinha, quando eu era pequeno, uma gagueira super severa, de bater o pé no chão. Eu sempre conto essa história, o Gabriel de repente já ouviu isso. Na minha mãe, tinha um móvelzinho, até hoje tem lá, aqueles móveis antigos que bota dispensa, aquela dispensa não, é dispensa, né, que bota os arroz, feijão, baixinho, que a minha mãe abaixa para não subir, era da minha avó, na verdade. Aquela madeira antiga. Antigamente fazia coisa boa, né? Hoje em dia tudo vai se estraga. Então tá lá, eu lembro que eu botava a mão assim, botava a mão em cima, porque ele era baixo, e bati o pé para poder sair a gagueira, ali com meus 9, mais ou menos. A minha mãe viu que realmente não iria, toda mãe vê isso, vai passar. Não passou, me levou também para Fono. Fui para Fono, fiquei 2 anos, né? Eu tive eu já estava desacreditado. Eu estava mais ou menos 12, 13 anos. Eu saí dali. Aconteceu uma coisa específica, depois eu posso contar para quem tiver curiosidade, para me sair, já não queria ir. E depois fiquei no limbo. E aí, mais ali, quando eu comecei a interagir, porque 12 anos, 11 anos, você quase não liga. Quando vai fazendo 13, 14, 15, você vai interagindo com o seu social, e quanto mais velho você fica, mais social você vai entrando, né? Tem faculdade, emprego, aí complica. Então, tudo eu senti. E eu fui indo na escada, tentando achar técnica ali, técnica aqui, praticando o que vai dar certo, o que não vai dar certo, e combatendo todos os sintomas. Eu costumo falar que eu tinha os 13 sintomas da gagueira, as 13 manifestações. Estou sendo resfriado agora, a rinite está pegando aqui, estou coçando o nariz, horrível. Mas eu tinha as 13, e ali eu fui eliminando uma por uma, até chegar ao ponto que muitos chegam, né, que o Gabriel hoje passou. Eu me formei, larguei 2 faculdades, para não ser muito rápido, muito longo, né? Vou deixar o Gabriel falar. Larguei 2 faculdades, mas treinei mais ainda. Fiz o ponto central para falar em público, foi o TCC, consegui apresentar. Mesmo assim, eu cheguei no mercado de trabalho e me falaram assim, já entrando no mercado, tinha 1 mês, 2 meses de profissão, aí falaram, você faz palestra? Eu falei, não. Tem uma certa dificuldade aí. Atende direito? Não atendo, tal, 1 a 1, tranquilo, reunião de equipe. Não, mas palestra geralmente eu não faço, tal. Aí a menina, não sei se não gostou de mim, falou assim, porque a profissão que eu tenho, geralmente, é 95% mulher. Tem uns 5% lá que é homem. E eu tava nele, eu falei assim, quem não faz palestra é um profissional medíocre. Eu falei, aí eu peguei, eu pego uma técnica que eu uso para as pessoas, que quando a pessoa fala algo para mim, eu, sendo ofensa ou não, como crítica, eu pego, internalizo, mas internalizo para me dar motivação. Então você não. Aí comecei a procurar mais técnicas, isso foi em 2011. Já estava ali falando. Então, cara, o que eu falo para as pessoas, eu vivi. O que eu falei para você, você se conectou comigo porque eu vivi tudo isso, né? A frustração de largar a tua faculdade, chegar a entrar em depressão mesmo, tá?
Hoje, sim, hoje é até uma palavra meio ruim, mas eu vou falar assim, eu agradeço a depressão, entre aspas, porque eu tenho um hobby que eu adoro, que é ver filmes e séries. E o que me salvou, entre aspas, né, eu não fui um psicólogo, na época eu não tinha dinheiro para isso e tal, e tinha as antigas locadoras, eu vou falar a minha idade, né? Tinha as locadoras antigamente, você lá pegava. Hoje, o dono da locadora, que não é mais locadora, hoje é pet shop, a gente se tornou amigos porque eu ia todo dia. Era 5 filmes por dia. Largar a faculdade, tinha o quê? 20 anos mais ou menos. Largou a faculdade, né? Triste. Só viu o quê? Série na TV a cabo, lembra TV a cabo? Eu via muito Friends, né? Até ajudou meu inglês. Agora eu tenho que voltar a estudar mais inglês. Hoje eu só arranho, hoje só leio, mas falar já está meio complicado. As pronúncias tenho que voltar a estudar. Estudei muito Friends, vi muito Friends, e outros, né? Mas eu lembro do Friends, vi muito, do começo ao fim. E até hoje eu vejo também, de vez em quando, aqui na TV e tal. Mas eu passei por tudo, por isso que conecta. E a minha dificuldade, né, é verdade. E nunca, por isso que eu tenho uma dificuldade, né, de contratar alguém. De repente vou estar até pensando em contratar alguém para fazer tipo uma filtragem, para chegar para mim aqueles realmente que querem. Porque tem aqueles que querem. E o Gabriel, tudo que eu falei, tudo que eu falo, detalhe, eu estou para fazer, eu estou há um tempinho. Todo mundo que eu falo, que vem para mim, o que eu faço? Eu atendo, né? O Gabriel fala que eu mando áudio para caramba. Né? O primeiro atendimento é no mínimo 40 minutos de áudio. Né, Gabriel? O Gabriel sabe disso. Ele falou, eu gosto disso, gosto de ouvir podcast. Eu falei, independente, hoje eu estava falando com a mãe, a pai tem 14 anos, que eu mandei, agora, o que eu faço, Gabriel, que eu não fazia antes? Falei assim, é bastante áudio, porque eu quero que você saia aqui, independente de você fechar comigo uma mentoria, eu quero que você saia com substância, que você entenda a gagueira e tal, e já explico já, lá, boto escrito lá, e alguns demora para ver, cada um tem o seu... a sua parcela. E eu lembro também que você já dava dicas também nos áudios, então tipo, isso era muito massa, você mostra que você não quer só vender a mentoria, que você, para além de tudo, quer ajudar, né? Quem está te procurando de alguma forma. Isso é bem legal. Não, eu já dou ali, hoje eu compilei, né, um áudio, 2 áudios, na verdade, onde eu dou 6 técnicas. E as técnicas que eu dou ali são técnicas que vendem por aí. Né? São 3 técnicas mecânicas e 3 técnicas mentais. E totalmente gratuito. E ali fechou comigo? Pô, vamos junto. Agora eu e você, vou até te encher, te explicar. Né? Às vezes o Gabriel fala, Jorge, não pratica mais. Eu falo, não, Gabriel, lembra que eu falei contigo? Não, porque é por causa disso, vamos praticar sim, mas é isso, tal. Aí ele entendia e tal. Tem alunos que somem, falam, cadê você? Né? Porque eu quero que você evolua. Tá? Eu tenho alguns pacotes, né? O Gabriel viu, ele quis ir no pacote mais longo, foram 4 meses, mas eu tenho outros pacotes mais baratos. Eu sei que a gagueira, eu falava antigamente, hoje em dia eu não falo tanto, que alguns não entenderam. Mas eu falo que a gagueira é igual a Covid. Ela não vê. Né? Ela não vê cor, ela não vê idade, vê nada. A gagueira tem todas as classes sociais, em todas as etnias, vamos botar assim. Né? Então, eu tento sempre ajudar. Tem gente que fica comigo, antigamente eu ficava meio estressado, porque eu sei que eu vou ajudar a pessoa a melhorar, mas cada um tem o seu tempo. O Gabriel foi um dos que foram rápidos, não gostou de mim, já vamos fechar e manda pra mim. Eu lembro que ele falou assim, Jorge, eu gostei, manda o link, eu quero o link, eu não quero saber de nada. E tem outros que demoram, não foi? Tem outros que demoram, tem uns que tem um rapaz que ficou 2 anos só namorando e depois se arrepende. Pô, eu poderia. Gabriel não, já veio, já fechamos, já começamos na próxima semana e 4 meses depois ele mesmo fala que era um e hoje é outro. E tem pessoas que tem seu tempo, eu entendo. Não, cada um tem o seu tempo. É isso aí, no mesmo dia já que você já fechamos e ali os bônus, eu já corri, estudei, fiquei de olho lá em tudo. Eu tava com pressa de isso aí. evoluir. E detalhe, claro, essa não é só querer. Quero.
mas vai ter várias coisas que você vai te provar que você realmente quer ou não. E o Gabriel é um desses. Né? Ele vai ali, pega tudo, anota, escreve, pergunta. Eu tenho eu falei disso, você falou do bônus, eu tenho um bônus que não é um suporte, é uma mentoria virtual via WhatsApp. Você mandou para mim, eu tento sempre mandar no mesmo dia. Às vezes tem muita mentoria, não dá para mandar. Mas eu envio áudio, tem alunos que ficam meio acanhado, e não manda áudio. Não, cara, fala comigo. Eu quero saber suas dúvidas. Né? Teve, por exemplo, uma última do Gabriel que eu lembro, ele falou que estava uma dificuldade de entrar, né, Gabriel? Lembra? Você falou chegar nas pessoas e se enturmar. Você falou que lá da seu namorado, né, que você ia lá, da família dele, ficou um pouco mais. Uhum. Nem sabia que eu podia falar isso, mas já falei. Não, né? Aí ele falou, não, Jorge, é isso. Então, eu falei, Gabriel, faz isso. Depois que nem foi na mentoria, né? Depois que eu falei para ele isso, ele começou a aplicar, pronto, já começou. Por quê? WhatsApp. Porque, assim, de repente tem 5 dias até a nossa mentoria. Tu vai esperar? Vai ficar sofrendo? Não? Bom, só uma diretriz, só algo básico. Bom, ele foi e conseguiu lá resolver e hoje está falando aí. E muito feliz, né, que ele conseguiu o que o Gabriel queria, né? Claro, ele vai querer muito mais, ele conseguiu. E sempre tem até um fenômeno, o Gabriel não fez isso, mas tem alguns alunos, eu tenho 3 alunos, Gabriel, que mudaram de emprego e estão com dificuldade de marcar comigo, porque eles querem fazer à noite, e à noite já é muito mais complicado, né? A tardezinha é um pouco mais fácil. O Gabriel é mais fácil, porque ele trabalha no home office, aí já acabava o trabalho, já entrava na mentoria ali. Não, minto, era de manhã, perdão. Já por um bom tempo foi bem cedo, aí as últimas foram depois do trabalho. Então, aí a gente fazia isso. E o Gabriel, eu fico muito feliz, cada aluno tem uma história muito boa, e ele, não precisa falar, né, da empresa, as 2 empresas que você trabalhou, mas ele queria algo novo, né, Gabriel? Sabia que trabalhava muito, sabia que o salário dele que ele ganhava não era condizente daquilo que ele aplicava, né? E algo novo aconteceu. Eu quero que você conte essa história, que foi uma história inusitada, algo que ele nem esperava, né? Que ele não estava, entre aspas, ele queria, mas nesse momento não estava buscando e apareceu. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas conta essa história um pouquinho. Não, massa demais, assim. Um dos motivos de eu ter procurado a mentoria, né, foi aquilo que eu falei sobre me mostrar mais um profissional de um nível maior, assim, né, do que eu estava sendo reconhecido no momento. Eu já me sentia um profissional sênior, só que eu ainda não era, né, só que eu ainda não estava sendo reconhecido. E muito disso era a forma como eu me apresentava. Como eu falava, como eu mostrava os meus resultados, como eu falava sobre as minhas estratégias, como eu me relacionava com pessoas da minha equipe, de outras equipes dentro dessa empresa, como eu me mostrava para a direção, né? Então, tinha muito disso. E aí, a gente começou a trabalhar na mentoria, eu fui melhorando muito a minha comunicação, e aí me chamaram no LinkedIn uns 2 meses depois, me oferecendo uma vaga e tal. E aí eu achei muito boa, assim, a proposta deles, a vaga, o salário também, muito, muito bom, muito, muito melhor ali da empresa que eu estava. E aí eu tive que passar por várias entrevistas. Acho que foram 4 entrevistas. E aí eu já fui usando já essas técnicas, né, que eu fui aprendendo com o Jorge, e deu muito certo, assim. Só para a primeira, olha só, eu passei por várias pessoas. A primeira foi só com a pessoa do RH. A segunda foi com a pessoa do RH, com a gerente de marketing, né, que eu sou da área de marketing, e com um analista. A terceira foi com a coordenadora de marketing, com a coordenadora de vendas. Então, foram
foram sempre pessoas diferentes. E a última, que foi a quarta, foi com a equipe toda do marketing, 8 pessoas ali. E aí, vocês sabem, né, que é um momento muito difícil. Você sabe que você está sendo avaliado e que o risco desse bate-papo é você conseguir o emprego ou não, né? Não E é aí só um bate-papo, né? Isso, exatamente. E aí eu fui... Eu me lembrava muito do que o Jorge falava, assim, para colocar as técnicas com intenção. Então, eu já cheguei nesses bate-papos com a intenção de... Enfim, vou dar um spoiler aqui, mas gesticular mais, suavizar mais. E isso me ajudou bastante, assim. Aí eu consegui a vaga nessa empresa, então mesmo passando por muitas etapas, com muitas pessoas diferentes e tendo que me vender, porque nas entrevistas você tem que se vender. Tudo aquilo que eu precisava, né, para mostrar meu nível, para mostrar o meu valor, foi por meio da fala, porque eu não abri ferramenta, eu não abri campanha aqui, era só no tete a tete. Então me ajudou muito também a dar esse passo, né, e a mostrar aí quem eu sou hoje enquanto profissional. Perfeito, meu amigo. A minha voz tá legal? Deu uma picada aqui na minha voz? Tá Tá 100% aqui. Show de bola, então vou continuar. Porque a minha internet deu uma piscadinha aqui do nada, mas aí eu só para perguntar. Mas é isso. Fico muito feliz, porque, cara, sempre tem algo durante a mentoria. Teve um aluno meu que ele conheceu a noiva dele praticando, né? Uhum. Ele foi na rua, ele falou assim, tem que se expor. Aí ele foi mais hardcore, ele saía do trabalho, ia para uma outra cidade, e lá e falava com as pessoas aí, tudo bem, tô perdido, sei lá. Uma dessas foi uma namorada dele, nem noiva dele. Hoje ele tá casado com ela, casou, e conheceu 5 anos, foi 3 anos atrás, quando ele fechou comigo, se expondo. E você tem essa história, tem 3 alunos que eu tenho que ajustar, porque ele mudou o horário, era de manhã, e teve que mudar porque mudou de empresa, e sempre para mais. E fico muito feliz. E o Gabriel, o inusitado, que ele não estava procurando, né, Gabriel? Foi na coragem, depois da mentoria, que ele começou a criar conteúdo da profissão dele, que ele tem um outro Instagram, né? Depois a gente bota aqui o Instagram aqui na legenda, não, na descrição. Na descrição eu vou botar os seus contatos, quem quiser entrar, comprar o seu e-book. Uma profissão nova, é uma profissão, detalhe, é uma profissão que não fala tanto, né? Fala para passar o resultado, tal, reunião, tem. Mas é uma profissão ótima. Quem quiser, mas claro, estudar muito. O Gabriel tem curso de curso. Mas aí ele não estava procurando. Mas quando ele começou a se expor na internet, começou a gravar vídeo na internet sobre embalde marketing, começou a falar isso, aí um conteúdo, né, Gabriel? Um conteúdo que ele criou e botou no Instagram e também no LinkedIn. Eu nem sabia que ele estava no LinkedIn depois que ele falou comigo. E a pessoa viu, gostou, ele entende, chamou e fez tudo isso aí, ó. Toda essa trajetória. E você falou bem. 2 coisas. Uma coisa eu não falei lá atrás, sobre o que você falou, né? Que o Gago, quando quer falar bem, mas fala mal, lá na faculdade você falou, e perde a credibilidade, né? Perde a credibilidade, porque dentro da sociedade, do universo social onde a gente vive em sociedade, claro. Pessoa que gagueja é o quê? Não que a pessoa seja gaga. Só a pessoa de gaguejar, ela tá mentindo, não sabe o que tá falando, tá nervosa. E tudo isso, o que passa para o seu interlocutor? Eles vão pensar, eles não vão primeiro eles nem vão saber, eles não vão notar que você é gago. Não, eles vão pensar, não, o cara tá nervoso, calma aí, fica quieto, né, respira. Aquelas máximas que eles falam, e você piora a situação, né? Quanto mais você gagueja, mais piora os olhares. Só depois que eles vão realmente saber, não, ele é gago e tal. Isso também é uma crença que o Gabriel perdeu e todo mundo tem. É que, quando o Gabriel começou, ele falou aqui 2 técnicas,
que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, já está começando a hora, né? E essas técnicas fazem parte do protocolo Fraga, que faz parte das técnicas em mecânica, que é a principal, né? Na primeira aula, já dou mais técnicas. Na primeira aula, se não me engano, são 10 técnicas ou mais, pra você pegar e começar a treinar. E ali ele aplicou. Só que, mentalmente, por isso que as pessoas erram dizendo que a gagueira é mental. Se o Gabriel chega mentalmente bem, mas não tem técnicas para fazer, ele uma hora ou outra, o que ia acontecer? Ele ia ficar meio tenso. Mas por que ele foi tão bom, tão bem na entrevista, nas entrevistas, na verdade? Foi porque ele, claro que ele estava ligando para a vaga, era uma vaga boa e tal, mas ele não estava se importando. O que lhe dava importância era a mensagem que ele queria passar. E a forma que ele queria. E detalhe, a mensagem que você queria passar, que ia entrar no ouvido da pessoa, mas também a forma. Mas a pessoa só ia ouvir da forma que ele queria se ele se atentasse e tivesse intenção da forma que ele estava passando. Utilizando a técnica, que a intenção, na verdade, né, Gabriel? A intenção é a terceira fase do meu método. Né? Que a primeira fase, técnica mecânica, mais específica para a gagueira. A segunda, a gente já entra já nas características da fala, que é a modelagem e tal. Então entra na terceira, que é mais entra primeiro no impactar, né? Lembra? Eu falei, não, você tem que ter intenção e depois, primeira intenção, depois a última, que é as últimas aulas, que é mais falando de oratória, mais de linguagem hipnótica, né? Eu mando lá um PDF enorme para ele lá ver como, porque assim, e entra na modulação. Não quero falar muita coisa, estou pensando aqui para falar, para não dar muita coisa, senão a pessoa vai querer caçar na internet e vai fazer errado. E tem a forma correta de fazer. Né? A diferença é essa. Por isso que muita gente tenta ir sozinha e não consegue. Né? Não que você não vai conseguir. Atropela, né? Eu consegui. Atropela, eu consegui. Mas qual é o melhor, Gabriel? Você em 10 anos conseguir ou em 4 meses, que foi o seu caso? Muito melhor, 4 meses. E o Gabriel falou para mim isso, cara, eu quero um mentor por causa disso. Porque o mentor encurta. Eu quero saber como que você chegou lá. Aqui no vídeo fala, ele também é carioca, o Gabriel, né, tá em Goiânia, mas é carioca de nascença. Fala que eu quero saber o caminho das pedras, né, porque eu quero chegar lá mais rápido. A gente não quero sozinho, não, porque... Outra coisa, né, se em 4 meses eu mudei, melhorei tanto, consegui um emprego muito melhor, onde eu não posso estar daqui a 10 anos? Eu posso estar muito melhor. Muito melhor. Isso aí. E detalhe, eu tenho mentor, cara. Eu costumo falar, quem não tem mentor não pode mentorar. Por quê? Eu vi que eu tinha também que adquirir mais informação. Porque, assim, o método não é só fala e o mental raso. Não, o Gabriel pode falar PNL, hipnose, terapia cognitiva comportamental, tudo que o Gabriel precisava. Porque, assim, a primeira parte, né, Gabriel, a gente sempre conversava. Gabriel, o que houve semana? O que está te incomodando? Bum, ele trazia, ó, Jorge, foi isso, gaguejei aqui e tal. Vamos tratar aqui. Quando eu sentia que era mais mental, que estava prendendo a técnica, ele conseguia fazer em casa, mas na rua não. Bum! Fiz uma técnica para ele, eu posso até falar, que é a dissociação. Ele até me deu depoimento lá, que ele tá até lá no Instagram, ele fala que ele fica até empolgado quando a gente acaba, porque ele sai ali, ó, dissociar, eu posso até falar como que é. Você sai do seu corpo e você consegue ver aonde você errou e também consegue ver que não foi tudo aquilo. E pescar feedback. O que você faria, tal. Ele tem um processo, demora 1 hora, mais ou menos, da técnica. Ele só ali, ó, a gente fez hipnose, a gente fez aquela técnica, né, de alto impacto emocional, chorou pra caramba. Aí conheci um pouquinho mais do Gabriel, ele conseguiu se abrir, e ali, bum, explodiu também. Então, eu tenho vários mentores, expliquei como é a neurociência, e você se importa, voltando na entrevista, né, como que foi a chave de ouro, vira a chave, ele não se importar, claro, ele se importava com a vaga, mas a mulher que ia avaliar ele,
ele não se importava o que eu ia pensar. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço. E eu faço de excelência. Tem confirmações, geralmente tem confirmações. Né? Ele tem confirma a pessoa, não, você é bom, você é aquilo. E por que você vai temer? Não, se você pegar as teorias. Ele falou, já chegou. Uma coisa que eu falei ontem, numa turma que eu fiz ontem, até em grupo, eu falei, cara, você tem que chegar com intenção. Mas, Jorge, eu faço isso, eu faço mais ou menos isso, o rapaz falou lá comigo. Mas, cara, você chegou com. Quando você chega no ambiente, que é as 5 consciências da fala, como você chega no ambiente? Você chega disperso? Porque se você chegar disperso, não com intenção de colocar a técnica em si, cara, ali, o ambiente vai te dominar. E ali na entrevista era o Gabriel falou. Gabriel, eu quero que você fale, já passou 30 minutos, nós estamos em 35, então vamos falar aqui agora. Primeiro, vamos lá. Fale para mim qual foi. Tem alguma coisa aqui também. O que é? Parou. Tá vendo? Tô. Então vamos lá. Fala para mim algo que mental, vamos começar pelo mental, né? Que mais que você fez mentalmente, não, vamos começar com a mecânica mais fácil, mental um pouco abstrato. Fala para mim a principal técnica que você usou, que eu te ensinei, você mais gostou, que deu, e você falou, não, essa daqui foi boom. Claro que todas são importantes, mas essa foi muito boa. Fala para mim. Eu vou falar duas aí, que eu acho né? que... eu acho que elas se complementam muito, que foi a do ritmo. Quando eu estava analisando ali a fala de algumas pessoas, principalmente de quem eu gosto muito, gente, eu gosto muito da Natália Arcuri, da forma que ela se expressa e tal, eu acho ela uma grande comunicadora, né, tipo, fazer tantas pessoas no Brasil estudarem finanças, assim, o que ela faz é incrível. E aí, o Jorge me chamou a atenção para isso, assim, de não ter só um ritmo. Então, às vezes, eu falo mais devagar, respeito as pausas também, que a gente que é gago odeia pausa, a gente quer falar tudo de uma vez. E uma técnica também... incrível. Pessoal, também é uma técnica, tá? Mas tem que fazer da forma certa. Vai, continua. E também o ritmo, assim, porque se a gente fala sempre no mesmo ritmo, acaba ficando monótono. Agora eu tô falando mais rápido. Dá mais emoção. Não, mas agora eu vou parar porque eu quero aquele efeito. Então, a pausa e o ritmo foram duas coisas que me ajudaram muito, assim, muito mesmo. E a ênfase também. É uma outra técnica aí. A ênfase é top. A ênfase fica na terceira fase. Essa de impactar, que ele falou, fica na quarta fase, mais lá para frente. Quem pega o Diamante Prêmio Plus, que ele pegou, são 4 meses. Geralmente eu divido em 4 aulas, né? São 4 meses, 4 semanas, passa um pouquinho e tal, mas a intenção de impactar, tá? A fala, eu sempre falo para as minhas filhas, eu falo para minha esposa, de repente a minha esposa fica até com raiva de mim, que a mulher gosta de ser elogiada, ela fala, qual escolho? O sapato da esquerda ou da direita? Eu falei, o que você quer, a intenção que você quer usar o sapato da direita ou da esquerda? Aí eu falo vestido. Qual a intenção que você quer que as pessoas, quando te olham, ela pense? Porque é isso que acontece. Quando você chega, por exemplo, com um vestido, por exemplo, carioca anda muito de havaiana. Não sei se o Gabriel ainda tá com essa mania de carioca aí, né? Onde ele vai de havaiana. Né? Não sei se você faz isso aí. Né? Quando a gente vai no shopping, o paulista acha que isso é absurdo. A gente vai no shopping para de havaiana. Então, se eu for para São Paulo e for de havaiana para um shopping, eles vão olhar para mim, que é isso? Né? E essa é a intenção, não só a linguagem verbal, mas também a não verbal. E
a linguagem verbal, vou até dar uma dica aqui, que eu até falei para o Gabriel isso, a forma de impactar, por exemplo, a palavra, a gente usa, olha a técnica que eu criei, não tem lugar nenhum, vou até deixar aqui, já quase vendo que posso aí. Todo gago chega a um nível que ele substitui palavras. Lembra que eu falei para tudo isso? Né, o substitui palavra, o Gabriel substitui palavra, e você vai usar agora da forma correta a substituição, essa estratégia você tanto fez, só que da forma de impactar. Por exemplo, qual é mais bonito falar? Aquele carro que eu quero, ele é lindo, maravilhoso. Ou você falar, aquele carro é muito bonito. Então a forma de falar, é uma pergunta retórica, eu sei que você respondeu, mas... Eu estava quase respondendo, mas bom. Você falar, de repente você quer falar bonito, mas qual é a intenção aqui? A sua intenção não é substituir a palavra porque você está com medo. Lá atrás eu já te ensinei, né, que é a suavização dos movimentos articulatórios a sair de qualquer trava. Nesse ponto, você já está automatizando a suavização. Então, você já tem a capacidade de substituir a palavra para impactar. Então, você fala assim, esse carro, ele é muito lindo. Ou então, não falar, esse carro é bonito. Ou então, outra, estou dando aqui um exemplo bem básico para você entender. É uma técnica incrível. Só que você tem que aprender passo a passo. Isso aqui lá na última, você tem que aprender a suavização, o protocolo Fraga, né? Aprender a como gesticular, não é ficar balançando a mão igual italiano. Né? Não, eu tenho um curso bônus que ele falou que foi lá correndo. Na verdade, hoje, Gabriel, na sua época, eu tenho até que te dar acesso a esses bônus. Os alunos antigos também vão receber. Na época do Gabriel, eram 14 bônus. Já viu tudo lá. Hoje são 21 bônus. Eu peguei outros cursos. Tem outros aí muito bons também. Por exemplo, um que você não viu, eu acho que você não viu. Você já tem, na verdade, né? As 10 características da pessoa que cura a gagueira. Você já tem as 10. Por exemplo, consistência, resiliência, disciplina, determinação, até fé. Mas não é a fé em Deus, tal, não. A fé, o que é fé? Se você for ver até na Bíblia, a fé é o quê? É acreditar naquilo que você não vê. A gagueira é isso, você não tem, você está acreditando que vai dar certo, mas o futuro está lá na frente. Eu te ensino a deixar ele lá na frente e desfrutar da caminhada. Tem uma mindset do Fluente, que eu falo, né? Eu falei muito para o Gabriel, que a jornada é o seu objetivo. O próprio caminho é o seu objetivo. Porque tu vai aprender, você vai errar, e você vai aprender o porquê você errou. Tem várias técnicas que eu ensino e tal. Mas fico feliz, Gabriel. Tá? Agora um pouco mais... Queria falar, pode falar. Aproveitando que bota fé nisso, né? Porque eu conheci o Jorge, eu já fechei com ele, e aí eu tava pensando assim, cara, eu vou investir mesmo, porque, tipo, eu fechei tudo, né? Tipo assim, os 4 meses, e eu não sou rico. Então, eu realmente acreditei ali que o Jorge ia me ajudar, e realmente valeu a pena. Mas, se não tivesse valido, eu tava ali realmente entrando na fé, né? Então, ainda bem pra mim que deu certo, né? No final. Dá. Pra todo mundo, não tem como, cara. Se você aplicar tudo aquilo que eu falo... E detalhe, eu criei um novo bônus. Eu criei um novo bônus, tá? Que é vai ou vai. Mas só serve para produtos mais caros. Que é o Diamante Premium, 3 meses. O Diamante Premium Plus, que é o de 4 meses. Ainda criei outros, né? A galera não sabe o outro que eu criei, de PNL e tal. A gente vai fechar futuramente, que é mais mental. E também é para outras áreas da sua vida, não só a fala. De repente, uma outra área pode estar afetando você e você tem que sanar aquela área ali. Né? Afetando, não é só a fala, está afetando a sua vida mesmo, você sana. Gabriel, eu criei um uma mentoria, um bônus, não é um bônus, é uma garantia. O nome dela é Vai ou Vai. Se no final dos 3 meses, ou no final dos 4 meses, você não está satisfeito, eu criei um grupo, uma mentoria em grupo, aonde eu vou colocar a pessoa lá. E a gente vai mais 4 aulas. No final da 4 aulas, não está
satisfeito, vai mais 4 aulas, mais 4 aulas. E a gente vai junto até você conseguir. Claro que, né, vai ter que fazer tudo aquilo que eu falar. Tá? Tem pessoas que falam, pô, Jorge, não tô conseguindo. Eu falo, tá treinando? Quanto tempo? Não treino, tem 5 dias que eu não treino. Tá se expondo? Uma coisa que o Gabriel fazia, né? Ou faz ainda. E eu peguei para mim, né? Eu aprendo também com vocês, peguei e hoje ensino a outros. Foi criar ancoragem. Ancoragem espacial. O que você fez, Gabriel? Você anotou a pausa. Foi a pausa que você anotou e colou? Não só a pausa, outras técnicas. E colou no seu computador. Entendeu? O que ele fez? Ele criou uma âncora. Botou ali para lembrar. Pausa. Aí, porque a pausa não tá. Primeiro da pausa, né, no caso do Gabriel, ou do Gago, são 3 coisas que incomodam. Primeiro, você já pausa forçado, entre aspas, né? Você bloqueia e fica ali, ó. Já é uma pausa. Então, isso cria na sua cabeça que você não pode parar. Você não pode ter. Aí cria 2 fenômenos. Dois fenômenos. Ih, esqueci a palavra. Não importa. Faltando essa palavra que eu esqueci agora. Mas cria 2 como que é a palavra? Faz de novo. Tô confundindo fenômeno. Agora. Isso, fenômeno. Ei, sai pra lá. Dicção. Então, quais são? 1. Fala rápido. Você quer expulsar a palavra. 2. Medo de pausar. Esses 2 fenômenos, olha aí, saiu. Viu? Se fosse você que estava aqui vindo, imagina você ao vivo e fala fenômeno e ei, não importa. Vai-se embora, não tem problema nenhum. Entendeu? E então, primeiro, você tem medo de pausar, usar a pausa, e você vai precisar usar a pausa. Segundo, você tem tendência de falar rápido para explodir a palavra. Então, Gabriel, só adiantando, quer falar mais alguma coisa? Deixa eu adiantar? Não, eu acho que é isso mesmo. Então, eu queria falar o seguinte, perguntar para você, o algo mental agora. Eu já até falei uma ancoragem, mas é mental e mecânico, mas algo mental que você usou muito. Eu acho que algumas dicas ali iniciais que eu curti muito foi não treinar conversas, que isso assim, até hoje eu luto um pouco com isso, né? Porque eu fiquei 25 anos da minha vida fazendo isso. Então, tipo assim, eu ficava por muito e muito tempo pensando no que eu ia falar e, tipo, revivendo esse momento eternamente, sabe? E a gente que é gaga, a gente só não pensa no que a gente vai falar, a gente pensa no que a outra pessoa vai responder e como a gente vai contra-argumentar o que ela falou. Então, era um ciclo muito vicioso. Tirar esse hábito da minha vida me ajudou muito até ter mais energia mental, ter mais disposição, porque isso é cansativo, é muito cansativo. O de não ligar para a gagueira também. Foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? O Jorge tem o paradoxo Roman. Isso. O paradoxo da gagueira. Você só para de gaguejar gaguejando. E gaguejar é uma coisa que me deixava muito grilado, porque eu queria ter uma fala perfeita, eu queria me expressar bem, eu queria que todo mundo, sei lá, se emocionasse comigo falando, mas a verdade é que não é bem assim, né? Tipo, era uma expectativa gigante que eu tinha por conta da gagueira, porque ninguém que não é gago não fala perfeito. Verdade. Então, não ligar para quando eu gaguejava me ajudou muito. Então, hoje, quando eu gaguejo, isso acontece o tempo todo, eu só sigo em frente. Ou então, quando eu erro, eu só me corrijo na hora. Eu tenho mais jogo de cintura hoje para lidar com a minha fala. Isso, além de ser libertador, é muito bom também para quem está com você, assim, porque eles nem percebem. Essa é a crença que tem que cair de você. Fala. Exatamente. E talvez o mais importante, deixa eu só pegar um tiquinho de água aqui. O mais importante talvez foi
a modelagem, que foi observar pessoas que eu admiro. E aí foi Natália Arcuri, foi RuPaul também, que é uma drag queen que eu gosto bastante, tem muita confiança, ela é muito boa para se comunicar. E outras pessoas também, e fui modelando, né? Então, a forma como elas falavam, a forma como elas lidavam com outras pessoas, as formas, a forma como elas se portavam também, a confiança, a postura corporal dela, a ênfase, a entonação, o ritmo. Isso foi me ajudando muito também. Eu acho que esse foi um dos meus maiores ganhos mentais ali, né? De coisas que passam despercebidas, gente. A gente vive no automático. É muito fácil você perder esses detalhes, né? Mas é isso, cara. Eu tô notando aqui. Eu tô olhando pra baixo, que eu tô notando. Tudo porque eu quero comentar tudo que você falou, que é importantíssimo eles saberem. Muito importante. Por exemplo, uma coisa que você falou aí, agora no final. Mas eu vou falando, se eu não anotar, eu vou esquecer o que você falou lá no começo que você falou. Né? Depois eu vou lembrar e vai ficar meio desconexo. Mas você falou aí. A modelagem é importantíssima. Por quê? O que alguns vão discordar, outros não. Mas o que vai dar resultado para você? O que dá resultado para você, no caso, Gabriel, aqui, e também você que está ouvindo. O que vai dar resultado? Você perceber que a gagueira em si, né, já está, a fonoaudiologia fala isso, que ela é uma ruptura na fala, uma pausa na fala, uma pausa, às vezes, um bloqueio, uma pausa muito longa, às vezes um prolongamento, às vezes até a gagueira em si, né, a repetição, mas ela é uma ruptura na fala fluida, na fala fluente, é uma ruptura, parou ali. Ela não tem, igual a gente está falando aqui, a gente tem uma fala tranquila, a pessoa entendeu, mas não, para. Aí, o níveis. Mas o que como eu sou um cara que eu ensino a você, o Gabriel, ensino outros, a repararem sempre na solução e não no problema, eu até dei entre aspas, um esporro básico, assim, um tapinha santo na pessoa lá no Instagram, que toda pergunta que ele fazia era pergunta que ia deixar ele para baixo. Pergunta que você não tem controle. Exemplo, cachorro aqui quase caiu. Um chorou ali. Mas uma coisa que ele perguntou, a gagueira é genética, neurológica? Aí eu falei para ele, o que vai te ajudar a saber isso? Por exemplo, vamos lá, cada um tem uma opinião, mas vamos supor, não quero dar a minha opinião, porque a minha opinião nesse universo é um pouco pesada, tem gente que vai acreditar. Mas eu quero falar, pessoal, talvez seja, talvez não. Vamos supor que ela seja genética. Beleza. E aí? O que você vai fazer? A genética. Essa informação vai ajudar ou vai mais atrapalhar? Atrapalhar, só sentar e chorar se for genético. Mesmo que seja. É genético, provou, tal. Mas você tá aqui falando bem pra caçamba. Eu tô falando bem. Outros estão falando bem. Você me fala minha frase, eu não fui o primeiro e nem você o último. Então, mesmo que seja genética, que você acha que está me ouvindo aí, neurológica, emocional, mecânica, cada um tem uma opinião aí. Infelizmente a gagueira é tão complexa, nem os cientistas têm, cada um tem uma opinião e tal. Os que não inventaram remédio lá, deu errado. Então, nos Estados Unidos, no caso, né? Mas o que vai te ajudar a você a melhorar ou a sua fala ou curar a sua gagueira, o que for? O que eu falei para ele, o que eu falo para as pessoas? Olha a solução. A fala humana, de tanto estudar a fala, eu percebi que a fala humana ela tem certas características singulares que eu tenho e você tem. A suavização, e eu mostro na aula para o Gabriel, para os alunos, a suavização é uma delas. Eu pegava uma pessoa que não é gaga e outra pessoa que é gaga e mostrava para o Gabriel até na aula mesmo, perguntando, você suavizou agora? Ele falou, não. Olha aí, é uma característica sua também. E mostrava outra pessoa, e ali e a modelagem é isso. É incrível, são 3 aulas seguidas que a gente tem de modelagem, e ali alguns ficam até meio acanhados. É uma técnica que você tem que praticar em casa, né? Tem que
tirar ali um pouquinho, ver, tal, muita observação e também querer praticar. Muitos não querem fazer, isso não dá certo, porque estou, sei lá, imitando. Não está imitando não, cara. Você não vai conseguir imitar a pessoa. Você não é humorista. Não, você vai pegar características, uma forma da técnica, característica que vai incorporar em você. Aí ele falou. Aí logo em seguida a gente vai treinar a modelagem, não. A modulação vocal, foi o que o Gabriel falou, que é a intenção de impactar, a intenção de levar a mensagem da forma que você quer, mas isso tem que cair. É uma crença que tem que cair. E uma crença que tem que cair também é que as pessoas nem percebem. O Gabriel falou isso agora. Depois que essa crença caiu, porque a gente passou a vida toda com a gagueira, as pessoas percebendo, que chegou uma hora que a sua mente acha que as pessoas estão percebendo. Por quê? Porque você percebe. E você percebendo a gagueira vai te ajudar. Eu faço, o Gabriel sabe disso, porque a gagueira dá pista, quando ela está vindo. E às vezes é uma hesitação, como eu falei para o Gabriel, às vezes é uma hesitação. Mas qual é a técnica que usa? Pausa. Dependendo de você gaguejar, foi hesitação, se não for, parou. E ali você faz outros procedimentos para poder sair. E tanto você fazer a suavização, ela entra, ela automatiza. O Gabriel, de repente, lá no passado, falou, será que vai automatizar mesmo? E hoje ele está aí, falando, né, pelos cotovelos, falar assim, pode falar? Fala bastante. Amém. E não percebe. E em relação a outra coisa, eu vou falar contigo, depois eu vou te dar a palavra, duas coisas. Né? Primeiro, que estão juntas, que é a fala espontânea, você tinha uma dificuldade de não pensar muito, e também o paradoxo Roman, que eu chamo de paradoxo Roman, que é meu nome, né? Eu criei, ninguém falou, vou ter que registrar, senão alguém vai roubar. Mas é o paradoxo da gagueira. Né? Você só vai parar de gaguejar. Eu vou te mandar um vídeo para você falar, para te provar, que eu falo isso desde 2015. Eu tenho um vídeo que eu fiz um lançamento, que foi uma das aulas que dura 30 minutos. Vou te mandar lá, tá? Para você ver se eu na verdade. Eu falo paradoxo da gagueira. Você só vai parar de gaguejar quando você gaguejar. Por quê? Eu quero parar. Por quê? Por causa do feedback. Você vai receber vários. Você vai colher. Hoje não, né? Gabriel não, mas hoje você que está vendo, que gagueja e fica. O que você fica? Triste, frustrado, como o Gabriel ficava. Hoje não. Até hoje, quando ele estava aqui ou ali, porque, cara, você não vai ser. Todo mundo. Eu mostrei lá no meu Instagram, eu até botei a votação dizendo: Lula tinha um jogador de futebol e tinha um repórter ao vivo ali, aqui do Rio, falando já. Eu falei, aí, foi gagueira ou não foi gagueira? O Lula gaguejando ali no debate. O cara dando entrevista. Eles, entre aspas, não são gagos, diagnosticado gago, vou botar assim. E estão travando. E você quer ser, não, eu sou perfeitão. A perfeição vai te atrapalhar. Né? Feito é melhor que perfeito. Claro que ao longo do tempo você vai chegar tentar chegar na perfeição, porque quem é perfeito? Quem é 100%, né? Já vi o Barack Obama. Assim... Pode falar. Não, vendo os vídeos da Natália Arcuri mesmo em vários podcasts, assim, para mim ela é referência mesmo, porque ela consegue te hipnotizar com a fala dela. Você vê que às vezes ela tropeça, às vezes ela gagueja, então assim, é coisa bem natural mesmo, sabe? Então, em detalhe, ninguém vai perceber. Depois que essa crença cai, porque assim, qual é a dificuldade da crença? Porque você passou gaguejando vários anos. Então você percebe a gagueira e a pessoa percebe também. No começo você vai ter. Quando eu vou ensinar o Gabriel, ensinou as pessoas. Perdão, Gabriel. Ensinou outras pessoas que você sair de uma gagueira. No começo é isso. Você vai gaguejar, bum, bota a técnica, sai. E tanto você colocar essa forma, ela entra nas suas características. E hoje o Gabriel fala fazendo a técnica sem realmente pensar muito. Às vezes o Gabriel vai ter um momento diferente, eu até falei antes de começar a live, né? Eu falei, o momento que eu falei para ele, Gabriel, um dia alguém veio para você, até falar que eu falei lá, alguém vai olhar para você, e vai ver, Gabriel, você vai apresentar
o nosso resultado para a diretoria e os donos da empresa. Cara, você vai ficar meio assim. E talvez lá você dá uma travinha aqui, travinha ali. Detalhe, eles não vão nem perceber. E essa é a crença que eu quero que caia. Por quê? Porque você acha também que as técnicas que eu ensino, as pessoas estão percebendo. Mas não, é só você, a pessoa que percebe. Por exemplo, eu vou colocar uma técnica agora, né? Só você está percebendo. Fiz aqui, mexi muito mais a mão, mais a cabeça, falei mais pausado, mas de repente se eu não paro e falo para você, ó, viu a pausa que eu dei agora? Se eu não paro e não falo para você, ia passar. Ontem eu falei 2 horas, tinha uma aula ontem de 2, é sempre a primeira aula, sempre de 2 horas, e várias aulas, né, Gabriel? O Gabriel falou, Jorge, tá acabando a aula. Né? Sim. Eu sempre, ele sabe. Aí eu falei, Gabriel, vamos fazer o seguinte, vamos começar meia hora antes, tá lembra? Era 8 horas, né, que a gente começava, aí chegou a hora da... o papo tava tão bom, a técnica tava tão boa, ele pegava 9 horas, tava 9h15, e Jorge, tem que sair e tal. Não, beleza, vamos começar meia hora antes. E mesmo assim a gente tem que parar no meio, né? Corta no meio. Porque, cara, eu quero que você saia ali, ó, qualquer dúvida sanada. Não tem que ficar tal. E, Gabriel, tá aqui quase acabando a nossa aula, ele vai sair 7 horas. Mas é isso, só para finalizar. Fala espontânea e feedback. E ninguém percebe. Ninguém vai perceber, meu amigo. Ninguém vai perceber. Eu tenho uma frase que eu falo para todos os alunos, mas não vou falar aqui não. Se você quiser saber a frase que cai crenças, o Gabriel não deve lembrar que foi muito, muito antes, você me procura no WhatsApp, e fala, Jorge, qual é a frase que você fala para cair crenças de ninguém perceber? Aí eu falo com você lá, tá bom? Já damos muita dica. Mas, Gabriel, vamos lá. Ancoragem, Gabriel. Como muita gente fala que não tem confiança, e eu lembro da Rapou, como que eu falo mesmo? Até eu esqueci o nome dela. Rapou. Fala pra mim o nome dela. Isso. Ah, entendi. RuPaul. Uma piscada aqui, opa, voltei. Piscou de novo na internet. Mas aí, e ali eu vi que você modelou e ancorou muito mais o intrínseco dela, mais o mental do que realmente físico. Eu vi que você pegou essas duas referências, a Natália, mais na fala mesmo, e a RuPaul, falei certo, a RuPaul, porque, não, vou nem falar, a gente vai ficar aqui 3 horas. E a mais mental, como que você fez? Vou deixar uma diquinha básica aí, para você pegar, tem muita gente que eu falo isso, você vai pegar a confiança de outra pessoa. Como que é isso, Jorge? Vai, sei lá, mentalmente, vou virar telepata? Não é assim, mas fala um pouquinho como você fez. Você vê eu vejo lá no seu Instagram, que todo sábado tu vê ela lá, tal. Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que observando muito, e aí eu lembro que você falava assim, observa os fatores externos e os fatores internos também, né? Então, de confiança, de espírito mesmo, né? De ter um espírito mais leve, uma coisa mais divertida, assim. E aí foi isso que eu modelei, porque eu sou uma pessoa extremamente tensa, assim. Eu sou muito preocupado com tudo. Eu sou vidrado no meu futuro, em resultados, em trabalhar e tal. Então, esse era o momento em que eu me divertia, assim, que eu via coisas idiotas, que eu ficava mais leve. E aí, cada vez mais, com essa modelagem, eu tô conseguindo trazer isso também pro dia a dia. Teve atraso, coisas saíram do meu controle, vou ter que improvisar aqui. Eu tô conseguindo trazer e tornar mais essas coisas que a gente não controla mais leves. Então, acho que foi muito mais na base da observação mesmo e, fazendo esse esforço também, né? Porque se a gente não se esforçar, como é que a gente vai chegar onde a gente quer chegar? Verdade. E a modelagem é isso, a modelagem é incrível, tá? Era uma técnica que eu não dava quando eu comecei. Eu sempre modelei. Ela não é exclusiva da gagueira. Eu trouxe porque, dá resultado.
E detalhe, né? Só para você ver aqui, o Gabriel, você nesse momento está modelando. Você modela desde criancinha. Só que eu não vou falar como, porque é numa aula. Né? Ali eu destrincho, né? Uma hora, a gente treina, tem um treino básico, com alguma coisa aqui. Tem um treino básico ali, a gente treina, tem a prática. Só um minutinho. Caiu um negócio que aqui, você tinha quebrado. Mas aí você. O que a gente pode falar sobre você hoje, não tem como falar muita coisa aqui, que é uma aula, são 3 aulas aí que eu não tento passar de 1 hora, mas nem passo, né? E é 3 aulas que o primordial é a observação. Você vai observar. Primeiro, uma coisa que você vai observar, que pessoas falam mal. Tem pessoas no seu redor que falam muito mal que você está falando. E isso era uma coisa ruim, né, Gabriel? Que pessoas que não têm o conteúdo que você tem, que está vendo a gente aqui, e estão se conectando, falando, impactando pessoas. Isso me doía antigamente, né? Queria falar uma coisa em sala de aula, não falava. Mas você pode, essa aula aqui, não aula não, que eu estou pensando, porque é o mesmo ambiente, né? Parece que é aula. Mas essa live aqui é a primeira live que o Gabriel faz, olha aí, desenvolto, muito bom, para trazer para você conseguir. Eu não fui primeiro nem Gabriel, eu sempre faço assim, porque tu tá aqui do meu lado, Gabriel aqui, e vai conseguir, cara, não tem como, tá? Confiança mental e emocional. E Gabriel, para a gente finalizar, para você ir embora, falta aí 8 minutos, eu queria que você deixasse um recado pro pessoal, aquele que não está acreditando, aquele que não está achando que é surreal, que de repente está com depressão, que esse vídeo caiu no colo dele, sei lá, fala algo, ele chegou até aqui, cheguei até aqui, então dê um recado, se for, vou até plagiar ou modelar o Vilela. Ele fala no final do no final do podcast dele, ele fala isso. O que você deixaria na sua lápide, né, de importância se um gago chegasse e lesse lá? A importância. Uma frase que vai impactar, não. Realmente eu vou procurar ajuda hoje. O que você falaria? Não precisa ser uma frase, né? Pode ser um discurso aí. Eu acho que nada é mais impactante que a verdade, né? E a verdade nua e crua é que eu não tava com esperança de mostrar quem eu realmente sou, assim, sabe? Quando eu era gago. Quando a gente é gago, a gente é uma pessoa e a gente não consegue se mostrar como aquela pessoa. Falar sobre o que a gente sabe, contra-argumentar, isso acontece muito. Se expor, se mostrar, aceitar também os nossos erros, que a gente não é perfeito. Então, assim, eu já tinha tentado várias vezes, com várias fonos, e sempre parava porque nunca dava resultado. Então, assim, o que eu posso falar é que é possível, sim. Na minha opinião, tá? Para mim aqui, a mentoria foi um dos melhores investimentos que eu fiz na vida, e eu não tô puxando o saco do Jorge, assim, porque eu sou muito egoísta quando eu falo isso, assim, eu fiz pro meu futuro mesmo, para me sentir melhor, para conseguir crescer profissionalmente, para conseguir crescer pessoalmente, me relacionar com pessoas, me sentir bem ali nas rodas, né? O Jorge, ele já até falou sobre isso. Então, assim, eu fiz pensando em mim, no meu futuro, e realmente eu vi que vale a pena, que eu consegui mudar, que hoje eu tenho mais confiança também para me colocar. Até, véi, tipo, quando tu é gago, tu não consegue vencer briga, porque tu fica nervoso, tu gagueja, tu trava e tu fica frustrado. Eu já venci várias discussões, então isso é ótimo também. Mas não. Por quê? Uma coisa que eu faço, cara, falar é simples. Explicar uma coisa, um pouco difícil, mas também é simples. Aprende. Mas argumentar, isso que eu treino fala espontânea com argumentação. Eu sempre falei, pega um tema
aleatório, polêmico. Os 3 polêmicos que sempre foi o Gabriel lá. Política, futebol e religião. Fala. Ali você vai, trazer. Mas pode falar aí. Não, e aí é isso. Na época das eleições, eu treinei fala espontânea sobre política demais, discuti muito. E é bom, gente, é bom a gente sair do ciclo, né, de sempre gaguejar. Então, assim, eu sou muito grato pelo Jorge. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz mesmo, e aí focando mesmo em mim, no que eu queria para mim, isso em 4 meses, né? Então eu sempre falo, quem eu não posso ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Eu ainda estudo, eu ainda treino, eu ainda tenho contato com o Jorge, a gente sempre tá trocando, ainda faço a modelagem também, sempre... A modelagem é pra vida, eu já falei pra ele. Se você não para, continua, porque é uma técnica simples que você, de observação, também não é você pode, não quero que você faça de qualquer jeito, mas tem uma área específica para fazer. Mas é a técnica, entre aspas, dizer assim, que é a única técnica prática que você pode fazer para o resto da sua vida. Detalhe, pode fazer para outras áreas da vida também, porque não é exclusividade. Mas continua aí, só para... Não, e aí, só para finalizar, eu ia falar, cara, investe em você, na sua carreira, na sua paz de espírito, porque é muito bom quando você não sai de uma conversa e fica remoendo aquilo, é muito bom quando você, sei lá, não acorda de manhã e já fica pensando o que tu vai falar no almoço. Então, investe em você, no seu futuro, e bora para cima. Gabriel, parabéns, o que eu tenho que te falar é parabéns, desde o começo. Eu tenho eu vejo alguns alunos, durante a mentoria, eu falo, esse vai ser um pouco mais difícil. Tem muitas... Igual as pessoas perguntam, Jorge, tem diferença? Gagueira severa, moderada ou leve? Eu falei, não. Por quê? Eu tenho alunos que tinham gagueira leve e demoraram para você. Por quê? As crenças estão enraizadas. Tudo aquilo que ele acredita está lá enraizado. Quanto mais profundo entrar na sua identidade, na sua personalidade, mais difícil é. Então eu tenho aluno com gagueira severa que 3 meses, tem o outro Gabriel, só viu, Gabriel, que está lá também, ele tinha uma gagueira severa de tique. Hoje ele está ali, falando, chegou a 98%, às vezes em alguns momentos difíceis de falar em público, mas só coisas mais específicas, ele tem uma trava aqui ou ali, mas está lá, me deu depoimento, tá feliz da vida. Tem 23 anos e hoje a vida dele é outra. Né? E não importa, tá? Se é severa, se é moderada ou leve. Mas se você tiver certas características, tem que fazer a sua parte, né? Né? É isso, para encurtar. Então, amigo, vou dar 7 horas. Peço obrigado para você, muito obrigado por ter aceitado o desafio. Né? As pessoas pensam, tal, isso aqui eu vou sair. Mas então, cara, obrigadão mesmo. Esse podcast vai ajudar muitas pessoas, a gente deixou muitas técnicas. Para começar, também acreditar, né? Vai pegar uma coisa ali ou coisa aqui, vai fazer, vai ver que vai evolução. Se você quiser continuar, né? Não você, Gabriel, mas a pessoa, quiser continuar esse papo, me chama no WhatsApp e a gente fecha uma parceria e vamos junto na jornada. Gabriel, obrigado. Muito. Eu que agradeço. Jorge, muito obrigado pela sua dedicação, cara. Por todo o apoio que tu me deu nesses meses todos. O Jorge é uma pessoa que gosta de trabalhar. Um cara que gosta de trabalhar é o Jorge, que tinha que falar, Jorge, já deu, Jorge tá bom, Jorge não se preocupa. Então, assim, ver a sua dedicação, cara, o seu amor, assim, pela causa mesmo, é muito foda. Verdade. Porque a gente que é gago, a gente sente nas outras pessoas, né? Quando você vê alguém que tá gaguejando, alguém que tá tendo dificuldade. Então, ver você fazendo esse trabalho aí com tanta paixão é emocionante mesmo, assim. Então, obrigado também por tudo e foi um prazer estar aqui. Valeu, Gabriel, viu? Mais uma vitória sua, primeira live. E eu vi muitas. Sim. Quero ver live lá no seu Instagram, mostrando o seu trabalho.
E a primeira é o pontapé. Eu chamo também para as pessoas acreditar. Eu acredito nas pessoas, meus alunos. Não, vai, vamos. Aí tem gente que fala, não, se eu chamei, quem está vindo aqui, aluno, se eu te chamei, meu amigo, só aceitar que você tem capacidade de fazer, igual o Gabriel aqui. Gabriel, obrigado mesmo. Vamos encerrar agora aqui. Tá? Você pode ir lá no seu compromisso, eu já vou encerrar. Vou falar aqui algumas coisas com eles ainda e vou encerrar. Tá bom? Fechou, então. Valeu demais, pessoal. Foi um prazerzão, viu? Abraço. Valeu, Gabriel. Pronto. Meu nome é Gabriel. Só quero finalizar aqui bem rápido. Bem rápido. Se você quiser ir comigo, eu tenho algumas vagas abertas. Vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo. Basta você me chamar. E detalhe, eu tô com 21 bônus. 21 bônus e 2 garantias. Tá? Primeira garantia é condicional. Não, incondicional. Não gostou? 7 dias, você vem aqui, me fala comigo. No Google tem fala comigo. Um botão na plataforma já te envia. E outra garantia é a garantia ou vai. É a garantia aonde você vai melhorar, chegar a 97, 8%. Você vai fazer aquilo que você queria fazer. Então é isso. Se você quiser, me chama. A mentoria, perdão, a garantia vai, é a garantia que eu tenho um grupo que está vazio, que eu coloco pessoas lá e ganha mais 4 aulas. E no final, você vai avaliar se está satisfeito. Se não tiver, mais 4 aulas. Mas é o Diamante Premium e Diamante Premium Plus. Tá bom? E 21 bônus, tá? 21 bônus. 21 bônus. Eu não tenho aqui o bônus, mas para te falar, mas se você tiver curiosidade, pode falar aqui. Primeiro, alguns bônus. As 6 chaves da gagueira emocional, destrave a sua fala, focada em dicção, linguagem corporal, linguagem não verbal, PNL para gagueira, oratório para gagueira, ferramentas coach para gagueira, hipnose para gagueira, terapias de terapia cognitiva comportamental, a semana ligando foda-se da gagueira, ligando foda-se para a gagueira, tem a imersão da gagueira para a fluência, tudo isso e mais de bônus para você. Chama aqui que eu te mando a lista completa. Vamos junto, estamos juntos sempre. Eu não fui primeiro e nem você é o último. Entre na sua jornada que você vai conseguir. Basta confiar em você, porque eu confio em você. Eu confio no meu método. E você vai conseguir. I can! Vamos juntos.